Mateus capítulo 3. Olha só o que Jesus colocou no meu coração. Mateus capítulo 3. Jesus está voltando, que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Vamos para a palavra. Mateus capítulo 3, João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Nós estamos no deserto. Quem está no deserto aqui? Eu estou, você está. Nós estamos no deserto, mas nesse deserto Deus está conosco. Deus estava no deserto com Moisés. Deus estava no deserto com Davi. Deus estava no deserto com Daniel. Deus estava no deserto com José. Deus estava no deserto, louvado seja Deus, com Esther. Deus estava no deserto, louvado seja Deus, engrandecido, com Elias. Deus estava no deserto com Noé. Deus está no deserto conosco. O mundo é esse deserto. Tem momentos que você está naquele sol quente. Tem momentos que você está querendo desistir. Tem momentos que você está passando pelo refrigério, porque no deserto também tem refrigério. No deserto também floresce. Até no deserto nós florescemos. E João Batista estava no deserto na Judéia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Deus tem vitória para nos dar. Ele disse aqui que nós iremos cantar um cântico novo de vitória. Mas ele está dizendo aqui para que a gente se arrependa. Então, o que o Senhor quer que a gente faça, que a gente se arrependa. Se você fez algo errado, se arrependa, conserte tua vida. Então João Batista estava falando da palavra de Deus, estava falando do arrependimento, estava falando do reino de Deus. E ele diz aqui, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, para nós viver no reino de Deus, entrar no reino de Deus, precisa do arrependimento. Você não precisa pagar para entrar no reino de Deus. Você não precisa comprar, você não precisa pagar. Por isso que o dinheiro não traz felicidade, porque o teu dinheiro que você tem aí na conta bancária não vai comprar o reino de Deus, não vai comprar a tua salvação. Pode comprar a tua casa, pode comprar o teu carro, pode te patrocinar viagens, mas não vai te dar o reino de Deus. Por isso que a nossa felicidade não é o dinheiro. O dinheiro é para nosso sustento, mas não para a nossa felicidade. A nossa alegria, felicidade fala de alegria, né? A nossa alegria é o Espírito Santo na nossa vida. A nossa alegria é Cristo na nossa vida. A nossa alegria é saber que nós temos direito do reino de Deus. O que Deus tem para nós é melhor. O ladrão não vai roubar, a traça não vai roer. Então, esse tua riqueza que você tem na terra, que nós podemos ter nessa terra, corre o risco de ser roubado. Corre o risco, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, de muitas das vezes você perder. Principalmente agora, né, gente? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Cada vez mais estão querendo roubar o nosso dinheiro. Cada vez mais estão querendo roubar o teu salário. Cada vez mais estão querendo roubar o povo de Deus. Roubar os pobres, os necessitados. Cada vez mais é menos para os pobres e mais para os ricos, né? Para os poderosos. Louvado seja Deus, engrandecido, mas não adianta que eles podem ter o maior salário, eles podem ter a maior riqueza, eles podem ter o maior carro, a maior casa, as melhores viagens, eles podem construir os melhores brinques, né? Mas se eles não se arrependerem, eles não terão o reino de Deus, eles não terão o reino do céu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Agora, né? É uma construção de brinque, né? É uma construção de esconderijo por causa das guerras, por causa da grande tribulação, né? Muitos estão se preparando para os esconderijos. Mas nós temos Jesus que está pelejando por nós. Mas nós temos Jesus que está aqui falando para nós: arrependei-vos, porque para vós é o reino de Deus. Vocês terão direito do reino de Deus através do seu arrependimento. Eu tenho direito do reino de Deus através do arrependimento. Através de você entregar a tua vida para Jesus, você será salvo. Você crê em Jesus,
Jesus, então você será salvo, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus será salvo. E o Senhor está falando aqui através de João, através do Evangelho de Mateus, ele diz: naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto e na Judéia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. É nós que temos que endireitar a nossa vida. Como? Nos arrependendo. Como? Reconhecendo que estamos errados, reconhecendo que erramos, reconhecendo nossas falhas e chegando a Cristo, chegando ao Espírito Santo e chegando a Deus. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, de praticar esse pecado. Eu me arrependo, Senhor, de mentir. Eu me arrependo, Senhor, porque ainda sou essa pessoa falha que muitas das vezes, Senhor, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não devo fazer, Senhor, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Como Paulo disse, né? O próprio Paulo, cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. O próprio Paulo, louvado seja Deus e agradecido, ele mesmo disse que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Então imagine você. Só que o que? Na nossa vida, o arrependimento é constante. Se nós falharmos, se nós errarmos, na hora a gente se arrepende. Senhor, eu errei de novo. Não era isso que eu queria pensar, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria falar. E a gente vive nesse arrependimento, o arrependimento está dentro de nós. Nós lutamos contra nós mesmos, porque o Espírito Santo habita na tua vida, porque o Espírito Santo habita na minha vida. E ele, habitando na nossa vida, ele nos leva ao arrependimento. Ele sabe que nós erramos, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós desejamos, ele sabe todas as coisas, mas ele também sabe fazer nós nos arrependermos. E ele pega e fala ao teu coração, ao meu coração: ei, te arrepende. Não é isso. Não é isso que tu tem que fazer, não é isso, não é por esse caminho que tu tem que andar. Não, endireita teu caminho, como ele disse aqui: preparai o teu caminho para o encontro com Jesus, a noiva adornada. Estejamos preparados para o noivo. Estejamos preparados, coração limpo, veste limpa. Você sabe o que significa veste limpa? A palavra de Deus todos os dias está nos limpando. Todo dia você tem que lavar roupa, né? A roupa suja, o que você faz? Você lava, você coloca na água. Não adianta, que não tem como lavar uma roupa se não for com água, se não for com sabão, não é verdade? Então a nossa alma, o nosso coração precisa ser lavado. E ele é lavado pela palavra. Você sabe o que é veste limpa? Veste limpa, gente, é o teu coração limpo, é a tua mente limpa. Veste limpa, gente, é a tua consciência limpa. As pessoas estão te acusando, as pessoas estão falando mal de você, as pessoas estão te julgando, as pessoas estão te condenando, mas a tua consciência está limpa. Você sabe que você não está devendo para essas pessoas. Você sabe que elas estão com calúnia, estão mentindo. Ontem eu escutei algo muito verdadeiro. A arma do covarde é a fofoca. A arma do covarde é a calúnia. Pessoas covardes vão fazer fofoca da tua vida. E uma vez eu pregando aqui na madrugada, o Senhor tinha falado isso no meu coração. Eu não me lembro no momento qual foi a mensagem. Vindo também um pastor pregando, a mesma coisa ele falou. Então, quer dizer, aquilo que vem do Espírito Santo é testificado. E aquele pastor falou, e ele estava falando que os covardes, eles são fofoqueiros. Os covardes, eles levantam calúnias. Né? O covarde não tem coragem de falar a verdade para você. O covarde não tem coragem, louvado seja Deus, de conversar com você. Aí o que ele faz? Ele sai fofocando da tua vida, ele sai difamando a tua vida. Você sabe o que é fofoca, gente? Fofoca é aquilo que não é verdadeiro. Fofoca é aquilo que é aumentado. Fofoca é aquilo que é falado com maldade. Isso é fofoca. Fofoca é aquilo que é falado para denegrir a tua imagem. Fofoca é aquilo que é falado para te caluniar. Fofoca é aquilo que é falado não com verdade, e sim com maldade. Tá entendendo? Isso que é fofoca. É você falar de alguém com maldade,
para denegrir a imagem daquela pessoa, para denegrir o testemunho daquela pessoa. Isso é fofoca. Fofoca é tudo aquilo que é falado com maldade. Por isso que dá o nome de fofoca. Fofoca é você sair espalhando a vida dos outros. Por que tu não usa essa tua boca para falar do evangelho? É melhor você sair falando da vida dos outros? Se o outro é pecador, você também é. Qual é a diferença de você falar da vida dos outros? Se o outro peca, tu também peca. Mentira é pecado, fofoca é pecado, inveja é pecado, olho grande é pecado, desejar o mal dos outros é pecado, orgulho é pecado, soberba é pecado, idolatria é pecado, maldade é pecado. Louvado seja Deus, roubar é pecado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Qual é a diferença da pessoa que você está falando? De quem você está fofocando? Qual é a diferença? Você é perfeito para você estar falando dos erros dos outros? Você é perfeito para estar falando da vida dos outros? Não, você é fofoqueiro. Você é fofoqueira. Isso que você é. Porque não tem ninguém perfeito. Não tem. Não tem esse que pode tirar pedra em ninguém, gente. Não tem esse que possa tirar uma pedra em ninguém. Aquele que podia tirar uma pedra na gente, ele está aqui para te salvar. Ele está aqui para me salvar. Ele está aqui para mudar a nossa história. Ele está aqui falando para você e para mim: se arrependa. Se arrependa. Conserta a tua vida. Prepara o caminho para encontrar com Cristo. Prepara a tua vida. Limpa as tuas vestes. Limpa as tuas vestes. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Porque fofoca é isso. Fofoca é o que fazem para tirar a Fábio daqui da live. Fofoca é o que fazem para tirar o irmão Renato daqui da live. Fofoca é o que fazem para tirar a Sonha daqui da live. Fofoca é o que fazem para tirar vocês aqui dessa live. Isso é fofoca. Porque não querem vocês aqui nessa live. Porque não querem vocês ouvindo a palavra. Porque não querem vocês recebendo a oração. Porque não querem vocês se firmando na palavra. E pessoas vão fazer fofoca da minha vida para tirar você de perto de mim. Louvado seja Deus. Então, isso é fofoca, é aquilo que vem para quê? Para que haja uma separação, para que haja uma contenda, para que haja uma intriga, para colocar dúvida na tua mente. Louvado seja Deus. Por isso que eu digo para você, quer saber da minha vida? Pergunta para mim. Não dá ouvido para fofoqueiro, não. O Espírito Santo sabe por que está falando. O Espírito Santo sabe por que está falando de fofoca. Não dá ouvido para fofoqueiro, não dá ouvido para fofoqueira. Chega lá com a pessoa e pergunta. Chega lá, porque se você estiver fofocando de alguém, conserta a tua vida, porque tu não entrará no reino do céu. Não, eu não entrarei no reino do céu. Se você está falando da vida de alguém com maldade, para acabar a live da pessoa, gente, é a única coisa que eu faço. Ou eu bloqueio a pessoa, ou eu saio do lugar. A única coisa que eu faço, mas eu não saio por aí falando da vida de pessoas. Eu não saio por aí falando com maldade da vida das pessoas. Louvado seja Deus, por quê? Porque a gente é de oração e a gente sabe que essas pessoas precisam de oração. Louvado seja Deus. Tem pessoas que falam com maldade para acabar o casamento dos outros, para acabar a amizade dos outros, para acabar com o trabalho dos outros, para acabar com o ministério dos outros. Tem pessoas que falam com maldade. Para quê? Para que você se afaste das pessoas. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa da fofoca da tua amiga? Quanto casamento está sendo destruído por causa da fofoca do teu amigo? Por quanto casamento está sendo destruído por causa de fofocas? Fofocas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Quantas pessoas tiraram a vida dos outros por causa de fofoca? Ontem eu escutei uma pessoa conversando comigo, não me lembro quem, que é tanta gente que conversa comigo. Não me lembro quem, mas a pessoa disse assim: quando a pessoa veio falar do meu marido, eu disse para a pessoa: não quero saber de fofoca. E é isso que você tem que fazer. Quando as pessoas querer vir denegrir a imagem do teu marido, dos teus amigos, das tuas amigas, é isso que nós temos que fazer, gente. Não quero saber de fofoca. Você vai perder a amizade do fofoqueiro. Você vai perder a amizade da fofoqueira. Mas pelo menos você não vai pecar com essa fofoqueira. E a gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa fazer isso.
A gente precisa fazer isso. Se a pessoa for tua amiga de verdade, ela vai ficar contigo. Vai ficar com raiva um dia, mas depois volta, né? Porque aquilo que Deus colocou na nossa vida permanece. O teu marido foi Deus que colocou, ele vai permanecer. Porque ninguém pode destruir aquilo que Deus separa. Ninguém. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas se não veio de Deus para a tua vida para permanecer, quando você falar, não quero saber de fofoca não. Jesus está voltando e ele mandou eu consertar a minha vida. Então eu não quero saber da fofoca. Eu não quero saber, louvado seja Deus engrandecido. Gente, a fofoca é um tipo de pecado que vai fechar a porta da graça para muitos. Muitos vão ficar na grande tribulação por causa de fofoca e por causa de mentira. Pelo amor de Deus, o Senhor está usando aqui essa palavra para a gente consertar a nossa vida. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você. Louvado seja Deus engrandecido. As pessoas que é de oração, gente, muitas das vezes elas escutam fofocas. Por quê? Porque são pessoas de oração e aí vem pessoas, se aproximam das pessoas de oração, trazendo fofoca dos outros. Primeiro, as pessoas chegam pedindo oração, né? Que é assim que acontece. Depois, a gente ora, a gente continua orando, as pessoas abençoam nossa vida, ganham a nossa confiança, e depois o que faz? Lá vem trazer fofoca dos outros. Aí nós que somos de oração, a gente não quer afastar a pessoa, porque a gente ora pela vida daquela pessoa, a gente quer o bem daquela pessoa, a gente quer ajudar aquela pessoa espiritualmente, aí a gente acaba dando ouvido à fofoca. E quando pensa que não, a gente acaba até concordando com a fofoca. Aí, opa, aí o Espírito Santo, ei, minha filha, não é por aí não. Não é por aí, não. Aí o que você faz? Você se afasta dessa pessoa. Porque essa pessoa não veio em busca de oração. Ela só veio fazer fofoca e levar fofoca. Ela não veio em busca de oração, ela não veio em busca da tua amizade, ela não veio para se unir com você, mas ela veio para saber da fofoca da tua vida, para saber levar fofoca e trazer fofoca para a tua vida. Gente, é assim. E o Senhor está dizendo: conserta a tua vida. Conserta. Arrepende. Arrepende. Porque é chegado o reino do céu. Falta pouco para Jesus voltar. As profecias estão se cumprindo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão vendo, uns fingem que não vê, uns fingem que não vê, outros confiam em Deus. Outros confiam no Senhor. Na verdade, sabe que é o Senhor que está voltando. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. Os inimigos têm sido da própria casa, os inimigos têm sido da própria igreja, os inimigos têm caminhado. Louvado seja Deus junto com você. A palavra de Deus está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Terremotos, pragas, peste, fome. Louvados. Agora, uma grande fome. Você está vendo o que a guerra está fazendo? A guerra não está atingindo o Brasil, mas está atingindo através do quê? Vai atingir através da fome. E o Senhor está dizendo para mim e para você: conserta o teu caminho, te arrepende. Então vamos continuar no arrependimento, vamos continuar consertando a nossa vida, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, né? E alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. E ele fala aqui: então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então todas essas pessoas se chegavam até João, porque João era profeta, né? Então as pessoas, elas sempre buscavam o profeta. Só que João, gente, não era aquele profeta dizendo: o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar uma casa, o Senhor vai te dar um marido. João era esse profeta que dizia para o povo: arrependei-vos. Olha aí. Pelo contrário, João falou para Herodes, né, que ele estava em adultério.
Não é isso? Por que que João foi tirado a vida de João? Por causa da profecia para um rei, por causa da profecia para um líder, por causa da profecia para um governador, para uma autoridade, né? Louvado seja Deus. Então, por João falar, louvado seja Deus, a verdade, falar o conserto, falar para o arrependimento, porque o reino de Deus era chegado, ele perdeu a cabeça. Aí tem gente que não quer perder a cabeça. Quem é que quer perder a cabeça? Ninguém, né? Então tem gente que não quer perder a cabeça e só fala o quê? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar viagem, tu vai viajar não sei por onde, não, tu vai comer do bom e do melhor, não, tu vai vestir as melhores roupas. Então tem gente que não quer perder a cabeça. Louvado seja Deus e agradecido, quer alimentar o teu ego. Quer que você esteja lá ouvindo aquilo que te agrada. Mas não são os verdadeiros profetas que falam: arrependei-vos, conserta a tua vida, larga a fofoca, larga a mentira, larga essa inveja, larga esse ciúme. Pessoas que têm ciúme, gente, pelo amor de Deus. Então, o Senhor está dizendo, conserta a tua vida, deixa, louvado seja Deus, todos participarem da mesa do Senhor. Deixa as pessoas chegarem perto de Deus. Essa live é cristã, pelo amor de Deus. Então, você não tem que ficar com ciúme da fulana, do ciclano que entrou aqui. Você não tem que ficar com ciúme porque a irmã só fala no nome dessa, só fala no nome desse. Gente, é muita gente que entra aqui, mas eu procuro falar o nome de todos. E todos os anfitrião da live procura falar o nome de todos, procura receber todos. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas tem gente que fica com ciúme. Por que tu tá com ciúme da pessoa que entrou nova? Tu não quer crescimento? Tu não quer que a pessoa seja salva? Tu não quer que a pessoa seja resgatada? Então para com esse ciúme, para de ter pensamento negativo contra as pessoas que estão aqui. Louvado seja Deus e agradecido. Então, louvado seja Deus, o ciúme não vem de Deus, a intriga não vem de Deus, a contenda não vem de Deus, louvado seja Deus e exaltado. O Senhor está dizendo, conserta a tua vida, te arrepende. Perdoa, louvado seja Deus. Se alguém falhou com você, perdoa. Perdoa, não guarda maldade no teu coração. Esteja com a veste limpa. Esteja com o coração limpo. Ah, mas essa pessoa não merece perdão. O problema dela é que ela não merece. Mas você merece perdoar a pessoa. Porque se você perdoar a pessoa, você vai ser perdoado por Deus. A pessoa talvez não mereça o teu perdão, mas você merece perdoar a pessoa para você ser perdoado por Deus, para eu ser perdoado por Deus. Está entendendo, gente? Veste limpa é coração limpo. Veste limpa é que a tua consciência está limpa. Tá entendendo? As pessoas estão falando mal de você, estão julgando você, as pessoas estão difamando, as pessoas estão fazendo a tua caveira. Não tem esse ditado velho? A pessoa está fazendo a tua caveira, deixa fazer a tua caveira. Tua veste está limpa, tua consciência está limpa. Quem está suja é de quem está falando mal de você. Quem está sujo é quem está te difamando. Quem está sujo é quem está caluniando de você. Louvado seja Deus engrandecido. Nós temos que entender o que é fofoca. É falar com maldade. É falar com maldade. Não é você falar, olha, a pessoa é desse jeito. Vigia com ela. Tá entendendo? Se eu sei que a Ana, ela é ciumenta, que ela fala mal de alguém, que ela procura colocar eu contra as pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, vigia com a Ana, porque a Ana, ela faz o quê? Ela procura colocar as pessoas contra as pessoas, e muitas das vezes ela procura se fazer de vítima. Tem pessoas que procuram se fazer de vítimas. Corta o mal da tua vida. Corta o mal. Então, alguém chegar com você e dizer assim, vigia com essa pessoa, é uma coisa. Porque essa pessoa, ela é assim, assim, assim. Tu não tá difamando. Tu tá falando, tu tá alertando a outra pessoa para que ela vigie com ela. Né? Vamos orar. Eu não quero perder a pessoa da live. Eu não quero que a pessoa saia da live. Eu quero que a pessoa seja liberta pela palavra de Deus.
Conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem pessoas, gente, que falam por maldade, para tirar as pessoas de perto de você, para tirar as pessoas de dentro dessa live, para tirar as pessoas de perto de mim. E elas vão falar com maldade. Falar para você, vigiar com a pessoa é outra coisa diferente. É muito diferente. Agora, falar por maldade, louvado seja Deus, para que, olha, não tenha amizade com essa pessoa, exclui essa pessoa, não fala com essa pessoa, é outra conversa. Agora você, olha, vigia, porque muitas das vezes a pessoa vem ganhar a tua confiança, mas não vem para te derrubar, vem para te denegrir, vai falar mal de você lá na frente para outras pessoas. Louvado seja Deus e agradecido. Então o Senhor, Ele está aqui que a gente conserte a nossa vida. É melhor você perder uma pessoa que é fofoqueira da tua vida do que tu perder a tua salvação. É melhor você fechar a porta para aqueles que querem vir te derrubar, que vêm como uma pedra de tropeço, do que perder tua salvação, do que tu venha cair. Tá entendendo? Louvado seja Deus. O Senhor mesmo disse para nós nos afastarmos do mal. Então se afaste do mal. E não é pecado você se afastar do mal, mas isso não significa que você vai desejar mal a essa pessoa. Não, você está orando por essa pessoa, você está orando para que Jesus salve, você está orando para que Jesus liberte, você está orando para que essa pessoa se arrependa, se conserta e alcance o reino de Deus. Tá entendendo? E João Batista falava a verdade, falava aquilo que as pessoas não queriam ouvir. E aqui ele continua. Então ia ter com ele, não, já falei, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João Batista batizou a muitos. João Batista batizou aqueles que se arrependeram, aqueles que confessaram seu pecado para Deus, aqueles que confessaram seu pecado para Cristo, e não confessaram o seu pecado para João Batista, mas eles se arrependeram, eles oraram, eles confessaram o seu pecado para Deus e eles foram batizados nas águas. Tem muita gente que não quer mais se batizar nas águas, gente. A água ainda não acabou no mundo. Ainda tem água no mundo. Ainda tem quem batize, né, na terra. Mas tem muita gente que não dá mais valor ao batismo nas águas. Não sei por quê. Muitos não dão valor ao batismo nas águas porque são batizados no fogo. São batizados com o Espírito Santo. Mas João Batista, presta bem atenção. João Batista, como profeta, ele veio falar, mostrar da importância do batismo nas águas. Tá entendendo? A palavra, ela não anula a palavra. A palavra, ela cumpre a palavra. Então, tanto que ela cumpre que o próprio Jesus foi batizado. Gente, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus, o fogo santo, ele foi batizado. E nós, pecadores, graças a Deus, eu já sou batizada nas águas. Mas tem muita gente que não quer mais ser batizado nas águas. O próprio Jesus foi batizado nas águas, pelo amor de Deus. E por que você não quer ser batizado nas águas? Jesus, ele não disse para você não se batizar nas águas. Ele disse isso? Ele não disse. Ele, pelo contrário, ele foi batizado nas águas. E vindo ele muito dos fariseus e dos saduceus, dos zeus, né? Que sempre estavam contra os profetas. Saduceus e fariseus sempre era contra os profetas da verdade, gente. Os saduceus, fariseus, sempre estavam contra os profetas. Foi aqueles que foram contra Jesus. E aqui ele diz, vinham o seu batismo e dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha como é que João Batista falava para os fariseus, para os saduceus. Ele chamou eles de raça de víboras. Era assim que João Batista falava, raça de víboras. Com quem? Com aqueles que conheciam a lei, mas não praticavam a lei. Aqueles que conheciam a lei estavam querendo anular a lei. E hoje a gente está vendo aí um monte de raça de víboras fazendo suas leis, querendo anular a lei de Deus.
A gente tem visto aí muitas raças de víboras, né? Que é uma víbora, é uma serpente, é uma cobra, né? É isso que é uma víbora. São aqueles próprios que são dirigidos por Satanás. Então, o João Batista falou para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas ele estava aqui pregando para esses fariseus e para esses saduceus. Ele estava chamando eles de víbora, mas ele estava aqui pregando. Ele estava dizendo: produzir frutos de arrependimento. Produzir frutos de arrependimento que te levam ao reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, como ele disse, é chegado o reino de Deus. Saduceus, fariseus, todos nós, ele está dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E esse arrependimento verdadeiro vai gerar fruto do Espírito Santo, vai gerar frutos dignos de arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento em nossa vida, gente, ele gera frutos de caráter. Não é o fruto do Espírito Santo, é o frutos. Lê a tua Bíblia aí. Lê a tua Bíblia que está escrito: produzir, pois, frutos dignos, frutos com S, dignos, no plural, dignos de arrependimento. Então, quando você se arrepende todo o teu coração, haverá frutos desse arrependimento. Que frutos serão esses? Tu se arrependeu da fofoca, tu não vai mais fofocar. Haverá frutos que você não irá mais dar ouvido à fofoca. Vai perder muitos amigos, né? Ei, não quero saber de fofoca, não. Não quero saber de fofoca, não. Vamos falar de Deus? Olha Jesus nos ensinando. Vamos falar da palavra de Deus? Vamos orar, vamos louvar. Chama lá essa pessoa aí que veio trazer fofoca para você, fala para ela assim: ei, tu veio falar da vida dele? Não, não vamos falar da vida dele, não, vamos orar por ele. Tá vendo? Olha, o Senhor está aqui nos ensinando. Quem vier fofocar para mim, eu vou dizer: não vamos falar da vida dele, não. Fofocar com maldade, gente. Presta atenção. Quando alguém vem falar com maldade dos outros, corte. Agora, quando alguém vem falar para você, vigia com essa pessoa, porque essa pessoa veio na tua vida para te derrubar. Aí é diferente. A pessoa veio te alertar que essa pessoa está perto de você para te derrubar. Aprenda o que é fofoca e aprenda aqueles que vêm na tua vida como boca de Deus para dizer você vigiar com pessoas. Estamos entendendo? Nós temos que entender muito bem as pessoas que vêm enviadas de Deus para a nossa vida, para a gente vigiar com certas pessoas que estão perto de nós para querer nos derrubar. Agora, a fofoca é diferente. A fofoca não vem para que você te alertar como vigilância. A fofoca vem para fazer você ficar contra a pessoa, para você sair falando mal da pessoa. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Temos que ter discernimento. Se eu chegar com uma irmã aqui e dizer, vigia com esse homem, porque esse homem aí ele já derrubou muitas mulheres e ele está perto de você para te derrubar. Isso não é uma fofoca. É você alertando aquela pessoa para que ela não caia. Tá entendendo? É uma vigilância, é uma atalaia. Vigia com quem tu andas, vigia com quem tu caminhas, vigia com quem tu falas, vigia com quem tu tá confiando. Isso é diferente. Agora, fofoca é quando vem colocar a pessoa contra você. A pessoa só tá falando para você, apenas vigia. Tá lá perto de você, mas não confia nessa pessoa. Não confia. Vamos continuando. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Estou com sede. E também agora está posto o machado. Olha aí, gente. Olha a palavra que Deus me deu essa madrugada.
o machado já está posto. A raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada pelo fogo. Então nós, com nosso arrependimento, nós temos que ter frutos dignos. Nós temos que ter boas práticas. Porque se nós não nos esforçarmos para mudar a nossa vida, para consertar a nossa vida, para preparar o caminho, esse caminho que nós estamos indo à direção de Jesus Cristo, ao encontro do noivo, a igreja ao encontro do seu noivo, se não tivermos essa mudança de vida, que o Espírito Santo está falando conosco através da palavra, o que vai acontecer? Nós seremos cortados pela raiz. Porque toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E ele pega e fala assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Olha onde que está a pá. Na mão de Jesus. E limpará. O próprio Jesus limpará. Na verdade, ele não limpará. Jesus já está limpando. Jesus, ele já está limpando. O machado já está posto. O machado já tem cortado muitas árvores pela raiz. Muitas árvores da maldade. Muitas árvores que dão maus frutos. Você viu o que aconteceu numa nação aí, né? Tinha um líder que ele foi cortado pela raiz por causa de tanta maldade. Eu não vou citar nomes de países nem de líderes, né? Não vou só, mas aquele que acompanha os acontecimentos, louvado seja Deus engrandecido, teve um líder aí de uma nação que ele foi cortado pela raiz por causa da maldade dele. Então Jesus já está com a pá cortando as árvores que dão mau fruto, as árvores má que não dão bom fruto. Jesus já está fazendo isso. E ele vem e diz mais, né? Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, nós temos que ser o quê? Trigo. Nós temos que ser trigo. É isso que o Senhor Jesus quer, que nós sejamos trigo. Louvado seja Deus e agradecido, que nós não sejamos joio. Por isso que ele veio com essa palavra: arrependei-vos, conserta a vossa vida, e tenha frutos dignos de arrependimento, seja uma boa árvore, dê um bom fruto, melhore na tua vida. Somos pecadores, mas nós não podemos continuar na prática do pecado, nós não podemos continuar na maldade, nós não podemos continuar naquilo que o Senhor está dizendo para a gente largar da nossa vida, para a gente consertar a nossa vida, para a gente se arrepender, para a gente tirar da nossa vida. É nós que temos que tirar, gente, da nossa vida. É nós. Que você está orando, Jesus, tira isso da minha vida. Aí ele pega, te dá essa palavra, ele te dá o entendimento, aí você mesmo vai tirar, você mesmo vai sair do caminho errado, você vai andar no caminho certo, você vai sair de pessoas que estão te levando para o erro, para o pecado, que estão te levando para a porta larga e não para a porta estreita. Então o Senhor veio com essa palavra falar para nós nos arrependermos, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio falar para nós nos consertarmos. Louvado seja Deus engrandecido, esteja com a tua consciência limpa. Estão falando de você, estão te difamando, estão fofocando da tua vida, mas tu está em paz, tu está com as tuas vestes limpas, tu dorme tranquilo, tu vive confiando em Deus. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Tu fica orando por esses que falam mal de ti. Oh, Jesus amado, Deus é maravilhoso, né, gente? Essa foi a palavra. E que o Senhor tenha operado nessa palavra e libertado vidas aqui, curado vidas aqui. Louvado seja Deus engrandecido, porque quando Ele nos perdoa, Ele nos cura.